Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Vamos iniciar nosso Evangelho, dia 22 de março de 2020, Evangelho da noite. Vamos fazer nossa prece então, rogando a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, a equipe espiritual que nos dirige, do professor Eurípides, para que possamos expandir nossos pensamentos nesse instante, na compreensão para nós da mensagem edificante do Evangelho de Jesus, tão significativa para os nossos dias. Que o Mestre de Nazaré possamos nós elevar nossos pensamentos até Ele para receber a sua luz, trazendo-nos esperança, equilíbrio e paz. Que assim seja. Dando continuidade nesse item dos evangelhos anteriores, do capítulo 5, item 19, que fala nesse parágrafo o mal e o remédio, vamos falar um pouquinho sobre a fé. Eu vou ler o item para a gente sintonizar com ele e depois a gente estuda junto. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Remédio, aponta sempre os horizontes do infinito, antes os quais se esvai os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Meus amigos, em nosso planejamento reencarnatório, foi elaborado pelos nossos superiores, espíritos superiores, com a nossa anuência, a nossa encarnação. E aqui estamos encarnados, cujo objetivo nosso é evoluir, ou seja, implantar o reino de Deus em nós. Para tal, é necessário a gente desconstruir núcleos doentes de enfermidades gerado pelas nossas ações, os nossos pensamentos enfermos, os nossos sentimentos que estão acumulados em nossa alma. E esses núcleos, para ser dissolvidos, está relacionado diretamente, posto diretamente com os nossos relacionamentos. Relacionar com os familiares, com os amigos, com as pessoas, às vezes, que chegam em nossa vida de uma forma inesperada e nos provoca certa desacomodação. São geralmente provas para que a gente possa ir transformando esses núcleos doentes. Da mesma forma, as vicissitudes que são direcionadas para a gente, seja na individualidade, seja na coletividade, como aqui estamos vivendo agora, também é uma forma de acelerar o nosso processo dessa transformação. O objetivo, voltamos a dizer, é evoluir caminhando para Deus. E esse caminho nós só podemos fazer vencendo nossas provas. Então é muito importante que nesse instante de nossa vida
a gente começamos a olhar à nossa volta e reconhecendo com qual objetivo eu estou relacionando com A, com B, com C, ou seja, com a mulher, com o filho, com o marido, com o irmão, com a mãe, com o pai, com o parente próximo, com aquele amigo. Qual o objetivo de eu estar relacionando com esse espírito? Qual a causa em mim que às vezes provoca dissabor? Porque se nós não começarmos a pensar nesse sentido, a gente se revolta com o rótulo de injustiça. E muitas vezes a gente se afasta desses espíritos que foram escolhidos a dedo, atraídos a dedo para o nosso meio, por imantação fluídica, porque eles trazem o remédio da nossa transformação. Da mesma forma, as vicissitudes, que acelera um processo imenso para a gente, tirando muitas vezes a gente da ilusão, colocando a gente na realidade como espírito. E só na realidade como espírito aqui encarnado é que Deus pode nos ajudar, nos orientar, nos intuir. Então, nessas provas que estamos vivendo, a gente precisa refletir e ver que ganho moral estamos tendo. Chance de adquirir novos sentimentos. Chance, possibilidades enormes de começar a construir filhotinhos de tolerância, de paciência, de renúncia, dentro do nosso lar, de união, dentro do nosso lar. Olha como é importante, então, compreender. Mas isso a gente só compreende quando nós desenvolvemos fé. Ou seja, essa fé não é aquela fé da gente ficar orando a Deus para eliminar a dor. De forma alguma. É a fé que faz com que a gente se aproxima do Criador para a compreensão da nossa vida como espírito aqui encarnado. Então o anjo na nossa cabeceira, ele vai nos intuir e mostrar o porquê estamos e se vencermos para onde vamos. E isso vai dar esperança, que é o que nós precisamos. E vai se tornar um período muito curto de provas, porque nós vamos ficar olhando, sabendo, imaginando, tendo confiança, tendo certeza que vamos vencer, porque o que eu espero é muito melhor. Agora, se nós ficarmos totalmente parados, somente ligados no momento que estamos vivendo, que estamos passando pelas provas, sem entender o que é que vem pela frente, com foco somente nessa vida, é praticamente impossível vencer. É praticamente impossível, praticamente não, impossível vencer sem nós nos ligarmos a Deus, nos conectarmos com Deus. E é para isso que nós estamos aqui encarnados. É para isso que nós precisamos do Evangelho de Jesus, para que Ele possa nos fortalecer, oferecendo para nós a compreensão da nossa vida como espírito, como ser imortal. Esse é o momento crucial de despojar todas as ilusões do mundo, voltar para o caminho da simplicidade, que é o objetivo de todos nós na encarnação. A construção da fé, porque ela é uma semente inata, que vem junto com a gente, já no processo nosso, né? Temos essa semente, é necessário que a gente comece a analisar como que está essa semente, se já plantamos ela, se já é uma árvore que nos dá sombra, já está próxima a dar fruto, ou se ainda não plantamos a nossa fé no nosso coração. Já que temos essa semente, podemos deixá-la num canto qualquer e ela vai ficar ali, sem nenhuma produção, sem nem germinar nada, ou começar a cultivar. Esse momento, esse período que nós estamos vivendo, para aquele que ainda não plantou, é o momento da gente começar a buscar
um cantinho no nosso coração, no nosso terreno, é achar um meio de plantar a semente divina. Para aquele que plantou e não está cultivando, é hora de dar uma olhada. Olhar para essa semente e ver o que precisamos fazer. Às vezes estamos convidados a regá-la com prece, adubá-la com tolerância, com renúncia, não fazendo a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, nesses nossos relacionamentos. Isso é importante a gente refletir. Para que nós, no futuro, e que seja bem próximo, podemos estar na sombra, nos reabastecer na sombra da árvore da nossa fé e alimentar do fruto da fé. Tanto a sombra como o fruto não nos tira a prova da vida, mas nos dá força para vencer. Sem essa árvore que se chama fé, nós vamos ficar enfraquecidos diante dessas provas. E Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, praticamente todos os dias, todos os instantes, Ele dá oportunidades, oferece oportunidade para que a gente possa observar a sua presença em nossa vida, providenciando ajuda, socorro para as nossas aflições. O problema maior está em nós, que nós não observamos essas oportunidades e elas passam. Elas passam. Então as preces, as orações, é para que a gente possa ficar em processo de calma e olhar a nossa vida, ao nosso redor e ver as possibilidades que Deus nos oferece para que a gente possa aproveitar e fortalecer-nos. Cerca de 1 ano, 2 anos atrás, eu tomei conhecimento de uma história que aquela história ficou muito marcante para mim. Conta-se que um pai estava numa sala lendo um livro com sua filha próxima de 8, 9 anos. De repente a filha levantou-se, foi lá, abriu a janela que dava acesso para a imagem da rua e começou a chorar, compulsivamente. O pai levantou, ouviu o que era, e ele viu que 2 crianças estavam chorando, carregando numa caixa de sapato um cão que havia sido atropelado. A filha entrou naquele ambiente de tristeza, porque é uma cena que chocou e ela começou a chorar compulsivamente. O pai a tomou pelos braços, levou para o outro lado da sala, abriu uma outra janela. E essa outra janela dava acesso ao quintal de sua casa. E ele pediu para que a filha olhasse para o quintal e descrevesse o que ela estava vendo. E ela, ainda em soluços, a primeira imagem que ela descreveu foi um pé de acerola carregado. E o pai falava, e o que mais? Um pé de jabuticaba mais adiante. E o que mais? Tem um pé de roseira. Que cor são as rosas? São vermelhas. E o que mais? Tem um pé de rosa, que está dando rosas brancas. E o que mais? Que você vê? E eu vejo borboletas. Elas estão ao redor das rosas. O que mais? Vejo também algumas abelhas. E o que mais? E ela foi descrevendo. Olha, chegou agora no pé de jabuticaba algumas maritacas. Elas estão comendo as jabuticabas. E o que mais? Ah, eu vou ver. Então ela saiu, foi até ao quintal, ficou um tempo, voltou, já não chorava mais, e descreveu que ela chegou a descobrir um ninho de beija-flor. E estava maravilhada com o beija-flor.
Aí o pai levantou, tomou pelos braços, mostrou a janela que dava acesso à rua, mostrou a janela que dava acesso ao quintal da casa. E falou: filha, a vida sempre vai nos mostrar duas janelas. A da tristeza e a da alegria. Nós não podemos ficar só olhando a janela da tristeza, porque ela vai nos provocar sofrimentos, dores, vibrações difíceis, perturbações. E também não podemos ficar só olhando a janela da alegria, porque pode nos provocar um certo desequilíbrio, desinteresse para a realidade da vida. A questão nossa, então, é definirmos o quanto tempo eu fico na janela que me é oferecida naquele momento. A janela da tristeza chega, abre à nossa frente. Quanto tempo eu vou ficar olhando para ela e observar? Então, quando ela chega, eu olho, não tem como fugir, mas eu posso virar e procurar a janela da alegria. E aí observar o que precisa ser feito, o que está ocorrendo naquela janela, com aquelas imagens. Cabendo a nós decidirmos. Eu adorei essa história, estou contando de acordo com o meu entendimento, eu adorei essa história. Passado um tempo, cerca de início de 2019, eu estava com um familiar internado numa UTI. Eu visitá-lo, conversar com os médicos, eu voltei triste. A janela que eu vi foi triste. E eu voltei triste para minha casa. A tristeza me levou a lembrar também que naquela semana a minha sogra havia desencarnado e eu não pude acompanhá-la, acompanhar a minha esposa no féretro, viajar com a minha esposa. Tive que ficar. Então, eu cheguei em minha casa, procurei minha varanda, sentei numa cadeira, fui fazer uma prece. Eu estava com minha filha e minha neta de 2 anos em casa. Fiz uma prece para ver se me tirava daquela tristeza, daquele momento, aquelas imagens que eu tinha gravado. E no final da prece, a minha neta de 2 anos chegou próximo a mim e falou: vovô, vamos brincar? Tudo naquele instante que eu não queria fazer era brincar. Queria ficar no meu canto. Mas diante daquele pedido ingênuo, simples, com aquele sorriso, eu falei: vamos brincar de quê? Do que você quer brincar? E ela falou: de passos de gigante e de passos pequenos. Falei: tá bom, como é que é essa brincadeira? Falei: então levanta. Aí eu levantei. Ela falou: o vovô vai dar passos pequenos, bem pequenos, e eu vou dar passos de gigante. E vamos ver quem chega primeiro na parede. Naquela parede. Falei: então vamos. Então eu, com 1,86 m de altura, levantei e tinha que dar passos bem pequenos, minúsculo. E ela, pouco mais de 50 centímetros, esticava-se toda para dar um passo de gigante. Obviamente que ela chegou à minha frente e sorria quando batia a mão na parede. E falava: de novo, vamos fazer de novo. E fizemos isso 2, 3, 4, 5 vezes. Na última vez que eu estava fazendo, eu percebi que Deus havia mandado através da minha neta que eu olhasse para uma outra janela. A janela da simplicidade, a janela do amor, do afeto, da felicidade, porque o sorriso dela, quando ela batia a mão na parede,
me envolvia todo. Então eu terminei minha prece com ela nos braços, agradecendo a Deus pela resposta que Ele me deu. E aquele ambiente de tristeza dissolveu. Logo naquele momento dissolveu. Mudou meu padrão vibratório. Então, para terminar o nosso Evangelho, eu vou pedir a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que não fique muito tempo na janela da tristeza. Ela está aí e não dá para a gente fugir dela. Ela é externa, porque as imagens vêm do externo, chegam através das notícias. Não fico muito tempo com ela aberta. Procure a janela que nos traz felicidade. Busque a janela divina que está dentro de nós. Abre ela com a sua prece. Abre ela com um gesto de afeto, de carinho. Abre ela ligando para um amigo, para uma amiga, desejando com palavras de esperança, de conforto, de entusiasmo. Abre ela fazendo algo material na sua casa. Abre essa janela da felicidade, para que ela possa mudar o nosso padrão mental e o nosso anjo possa nos impor as mãos nesta noite e mostrar para nós qual que é a finalidade para cada um de nós de passarmos nessa prova. Que Jesus nos abençoe e nos dê sua paz. Vamos nesse instante então fazer nossa prece de encerramento, vibrando para todos os hospitais, para os enfermeiros, médicos, seguranças, recepcionistas, pessoal da limpeza, vibrando por todos eles. Como se do alto de um hospital ali nós permanecêssemos com as nossas ondas mentais de luz, envolvesse todo o hospital. E então, fortalecendo a fé, a esperança de cada enfermo e dos parentes que estão aflitos, às vezes lá fora, esperando por notícias. Vibremos. Vibremos por nossa família. Vibremos por nossa mãe, por nossa irmã, por nosso filho, por nossa filha, por nossos sogros, por nosso pai, por nossa mãe. Vibremos por todos. Vibremos por aquele espírito que está no nosso rol de relacionamento que nos incomoda, que provoca os sentimentos mais difíceis. Ele vem trazer para a gente o medicamento para que a gente possa tomar através da fé e extrair de nós o sentimento divino que está escondido, armazenado no fundo dos nossos corações. Vibremos por ele. Vibremos pelo Brasil, pelos nossos governantes que possam, nesse momento de aflição, tomar as melhores decisões para o bem do nosso povo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.